O menino David Washington vai continuar a serviço de Sua Majestade, mas não mais como presidente e nem a serviço da Majestade o Rei Pelé, que afinal de contas, apesar do Edson ter partido, o Pelé continua entre nós. Vide o lance do domingo, né? No jogo contra o Grêmio, gol do Furt. Só que ele não está mais a serviço de Sua Majestade o Rei Pelé, vai estar a serviço de Sua Majestade o Príncipe Charles, né? Assumiu o trono lá no lugar da mãe dele, que morreu depois de ficar a Rainha Elizabeth 70 anos, né? Fui corrigido, inclusive. 70 anos lá à frente da coroa britânica. Então o menino foi embora para a Inglaterra, para o Chelsea, né? Você deve estar perguntando assim, pô, mas nem todo mundo sabe disso, né? Não tem novidade nenhuma. Mas foi oficializado nesta quinta-feira. O Santos soltou uma nota tão triste, né? Agradece pelos serviços prestados. 16 vezes ele entrou em campo e fez 2 gols. Olha, dependendo do que acontecer no final do campeonato, a gente pode até dizer que foi serviço prestado mesmo, porque ele fez um gol no Bahia e um no Vasco, que são nossos adversários diretos hoje na luta contra o rebaixamento e jogos que o Santos venceu. E precisava do resultado, né? Das vitórias que o Santos tem no campeonato, 2 foram construídas com a participação importante do David Washington, que, segundo o Andrés Ueda disse à tribuna, vai por 17 milhões de euros e mais um bônus aí provável de 3. E depois disso, se ele tiver sucesso por lá na Inglaterra, deve fazer provavelmente o mesmo caminho do Ângelo, né? Jogar por empréstimo lá na França e tal. E se ele fizer sucesso por lá, quem sabe ele vá do Chelsea para outro lugar, né? Paguem uma grana violenta nele. Até os próprios árabes andam contratando jogadores jovens, né? Aí o Santos ganha um troco a mais no futuro. Mas o dinheiro é uma das facetas dessa história do David Washington, né? É a prova de que o Santos precisa de uma reformulação de filosofia. Não dá para sobreviver de vender jogadores para tapar buraco financeiro de más gestões, e o Santos acumula seguidas gestões ruins, no mínimo 4. Né? E é triste ver um jogador tão jovem sair tão cedo e ter contribuído tão pouco com o clube. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com um Marcão, ou então solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Muito bem, dito isso, né? Pô, Santos, serviços prestados, 16 jogos e 2 gols. Ele não conseguiu prestar serviço nem na base direito, né? Male jogou a copinha, o Santos caiu na semifinal, no sub-17. Jogou pouquinho no sub-17, no sub-20. Mas aí veio a proposta, né? Grana. E como o Santos estava naquele chove no molha do Marcos Leonardo, e o Marcos Leonardo vai ficar até o fim do ano, resolveu vender o menino. Então, vocês já sabem disso. E eu só queria reforçar mesmo o que disse no finalzinho da parte inicial do vídeo, que os próximos candidatos, né, os que vão concorrer à presidência do Santos, por mais mirabolantes que sejam as propostas, eles precisam encontrar um jeito, uma fórmula de não desperdiçar talentos tão jovens, né? O Santos vendeu o Kaique muito cedo e hoje tem muita gente com medo de colocar o Jair em campo e de alguma forma queimarem o Jair como queimaram o Kaique. Queimaram o Ângelo, né? A formação do Ângelo foi toda estragada, toda mal feita. Graças ao time horroroso que o Santos tinha até outro dia, e eu já estou querendo crer que daqui para frente tudo será melhor e diferente,
quase queimaram o Marcos Leonardo. E quase aconteceu mesmo, porque iam vender por qualquer 12 milhões, entendeu? Agora já tem um negócio aí circulando de que o Manchester United vai entrar na parada, vai botar 20 milhões de euros, aí a conversa já é um pouco diferente, ao invés de 12, né, que a Roma oferecia e tal. Mas é muito triste você ter que vender um menino de 17, 18 anos e você não poder desfrutar dele em campo. Porque a gente desfrutou muito do Neymar, do Robinho. O Robinho foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, foi vice-campeão da Libertadores. Depois voltou, né? Ainda ajudou o Santos a ganhar o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil de 2010. Depois voltou de novo, foi campeão paulista outra vez. Então, o Santista desfrutou do Robinho em campo durante muito tempo, durante vários campeonatos. E do Neymar também, numa sequência. Desde que ele muito pequenininho, novinho, estreou Copinha, depois 2009, né? Explodiu em 2010, campeão, Copa do Brasil, Paulista, depois Libertadores, né? Recopa, outros títulos paulistas e tal, e a gente só não ganhou o Campeonato Brasileiro porque a CBF sacaneou, né? Tirou o Neymar um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, as convocações idiotas que iam do nada a lugar nenhum. Aí surgiram outros jogadores. O Gabigol ainda foi campeão uma vez pelo Santos, né? Conquistou um título paulista, mas não durou quase nada. Logo foi embora para a Europa, né? Aí voltou e ficou e tal, e não ganhou quase nada. E o Rodrigo então, gente? O Rodrigo hoje é um dos principais jogadores do mundo e é muito jovem, ainda tem muito potencial, é titular do Real Madrid, dos maiores times do planeta. O Santos vendeu por uma fortuna um dinheiro que evaporou, que foi utilizado no fluxo de caixa e para pagar as ideias malucas do Pérez de contratar jogador tipo Cueva, essas coisas, né? Não houve um investimento sequer em estrutura com o dinheiro do Rodrigo. E a gente não desfrutou, ele jogou, fez alguns gols, o cara foi embora sem ser campeão. Então vejam, nós tivemos no passado recente as duplas, né? Diego e Robinho. O Diego ganhou um título só pelo Santos, que foi o paulista, né? O brasileiro, perdão. O Neymar e o Ganso ganharam. O Gabigol ainda ganhou, o Rodrigo já não ganhou nada. E esses meninos que estão saindo agora nem vão conseguir disputar. O máximo que talvez o Marcos Leonardo ganhe é artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas isso é um título individual, né? O Ângelo foi embora, não ganhou nada. Nem no Sub-20 ele ganhou, porque ele não jogou. Porque ele podia ter jogado Sub-20, ter sido campeão paulista Sub-20, nem isso. O David Washington, então, nem se fala, né? Aí a gente vê as partidas da molecada e tal, né? E já fica olhando lá, tem o Luca Meireles, que mais um ano, 2, daqui a pouco tá aí, né? O Luca Meireles pode ser o centroavante do Santos quando o Neymar voltar. Eu também estou acreditando que quando o Neymar carregar a conta dele no cofre para que as próximas 12 gerações da família dele sejam milionárias, que o dinheiro não vai ser mais a ambição dele na vida, que ele venha aqui jogar bola no Santos, né? Pode ser o Luca Meireles, o centroavante que vai jogar com o Neymar no Santos. E tem outros. E há outros jogadores jovens de talento. Daqui a pouco, a gente está falando do Jair, daqui a pouco tem o Bernardo, que é ótimo. Eu ainda nutro uma expectativa muito positiva pelo Miguelito. Você tem meninos que estão sendo convocados aí para a seleção brasileira, meninos de talento, né? Tem esse Vinícius Fabre, né? Que está indo para a seleção sub-15, né? E tem outros. Tem o Cauã Basile, que é mais novinho e tal, né? Tem muita gente. Só que assim, não adianta a gente investir no jogador jovem, ele passar por todos os processos na base, ser preparado, ir para o sub-15, sub-17, sub-20, ganhar alguma coisa lá, um paulista, né, uma copinha, né, uma Copa do Brasil, que tem as competições. Aliás, na Copa do Brasil sub-20 o Santos vai pegar o Corinthians, né? É o seu próximo adversário. E o Santos tem Campeonato Paulista nesta sexta-feira, rodada final nesta sexta-feira, mas para cumprir tabela porque o Santos já está classificado. E não adianta nada, você faz um trabalhão desse, investe e tal, só para botar na vitrine e vender. Que vantagem que a gente leva nessa história?
cara não cria nem identidade no clube praticamente. Você põe para jogar na base, põe numa vitrinezinha, quase que uma barriga de aluguel, uma autobarriga de aluguel, não sei se podemos criar esta expressão. O time principal do Santos parece que virou vitrine da base. É isso. O moleque não chega lá para ganhar alguma coisa, para estar do lado de um jogador experiente e crescer para ser campeão. De uns anos para cá, o time da Libertadores, por exemplo, não tinha. Basicamente o Sandri só que compunha ali, mas o Caio Jorge, o resto do time, qual era o menino da base ali? O Veríssimo já estava rodado há um tempo e tal. Você quase não tem jogador, né? Então, para o time principal ser vitrine da base, tu revela, bota para jogar só para vender, além de ser uma rotatividade ruim para o clube, você não desfruta, repito, desses jogadores, porque alguns desses jovens maturados, com o tempo juntos, eu vou falar pelos 3 que estão saindo agora, que saíram ou estão para sair, né? O David, o Ângelo e o Marcos Leonardo. Tranquilamente, os senhores vão ver, daqui a 5 anos, a gente ainda vai dizer um dia, do mesmo jeito que nós falávamos um tempo atrás e falamos sempre que na mão do Cuca e do Jair Ventura, o Santos chegou a ter o ataque Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo. Daqui a uns 5 anos vocês me cobrem, se Deus quiser estaremos todos aqui, e digam assim, porra, Ângelo, Marcos Leonardo e David Washington. Esses moleques jogaram junto no Santos quase, né? Porque também teve técnico aí que ficou de palhaçada. Não botou para jogar o David e o Marcos Leonardo junto uma vez, né? Botaram lá 2 minutos numa partida. Os 3 juntos, acho que não entraram. Vocês vão ver assim, vocês vão falar, caramba, você já pensou, né? Se tivesse segurado 2 anos, os moleques com contrato renovado e tal, vocês vão embora só no final de 2025. Aí no meio de 2025 veio o Neymar. Vocês já pensaram? Neymar de meia, Ângelo, David e Marcos Leonardo. A gente só vai ficar pensando nisso, imaginando o que poderia ter sido. Porque eles vão provavelmente ter belas carreiras na Europa. Talvez não ao ponto de repetirem, né? O próprio Rodrigo, que hoje é um cara consolidado, seleção brasileira e tal. Mas vão ser jogadores que vão estar fazendo o papel deles, ganhando dinheiro, sendo úteis e tal, né? Sendo importantes. E a gente nunca vai saber, né? Porque talvez eles voltem um dia já veteranaços, né? Para encerrar a carreira no Santos, assim espero. Mas o auge deles vai ser longe daqui. Qual vai ser o próximo menino que a gente vai pôr na vitrine, vender e não desfrutar? Essa é uma missão que eu sei que é difícil, porque tem o interesse do jogador. Muitas vezes não é nem tanto o interesse do jogador, mas é do pai, da mãe, que querem ficar milionários logo, que eles não se contentam com um apartamento de 3 quartos num bairro nobre em Santos. O cara quer ir morar perto da Champs-Élysées, quer ir morar perto da London Eye, não sei o que e tal. O cara quer o glamour da Europa, a Champions League, vão ouvir o hino da Champions League e tal. E o empresário nem se fala, né? O empresário chega lá no pai do moleque e fala assim, ó, fica tranquilo que nós vamos morder 20% de tudo que ele ganhar. Mas hoje ele ganha 1.000, daqui a 2 anos ele vai estar ganhando 2 milhões. Entendeu? E o cara assina e faz lá a perspectiva dele e tal, vai ganhar, todo mundo vai ganhar. O jogador joga e um monte de gente ganha, né? E a pressão é enorme. Empresário, clube, o empresário se mancomuna com o clube lá da Europa. Que nem, vocês acham que esse papo da Roma vir encher a paciência do Santos é o quê? Tem alguém mancomunado aí nessa história para, vamos vender logo, não sei o quê. Esse é o cenário. Então tem que ter muita habilidade, muita capacidade. E o principal, se tiver dinheiro é muito mais fácil. Porque se os caras estão indo jogar na Arábia hoje por causa de fortunas, vocês imaginem se o Santos tivesse dinheiro para pagar 3 milhões de reais de salário por mês para um jogador. O cara ia falar, porra, vou ficar em casa, né? Ainda por cima vou deitar, porque o nível aqui é baixíssimo, vou meter gol a rodo. Aí daqui a um tempinho eu vou lá na Europa e tal, também faço lá a minha Champions League e tal. Enfim, é um sonho que eu espero que se concretize do Santos ter recursos para não só manter os seus meninos, mas também para contratar, eventualmente, grandes jogadores, mas que principalmente tenha condição de planejar a permanência deles por um tempo. Eu ainda acho que um primeiro contrato dos 16 aos
21, renovável no meio desse caminho, para que o jogador possa ir até os 23, né? Então, se ele jogar no clube dos 16 aos 20, 21, com 21 fosse embora, né? Mas pelo menos se aproveitou o moleque com 18, 19, 20 anos aqui. Hoje nem isso, na maioria dos casos, né? O que é muito triste. Então eu desejo ao David Washington que ele tenha sorte, né? Nessa ida dele para o Chelsea, que ele faça muitos gols, que ele seja negociado em breve, no futuro próximo, ele junto com o Ângelo, para que o Santos possa ganhar mais um troco aí nas revendas, e que o Santos saiba fazer bom uso do dinheiro desse atleta. O ideal seria reinvestir na base. Mas os caras não conseguem arrumar um terreno, para fazer a categoria de base. Mas tem terreno, viu? Hoje eu descobri um, por exemplo, que é da Secretaria de Patrimônio da União, que era de uma associação de aposentados na Vila Matias, em Santos, que eu não sei nem qual é o tamanho do terreno. Mas vai virar a Minha Casa Minha Vida. Sei lá, o Santos não é dono do terreno lá da entrada da cidade? Não ia usar como contrapartida? O Santos podia pegar esse terreno aí, que é na Vila Matias, pertinho da vila, fazer um CT da base ali e dar como contrapartida o terreno da entrada da cidade. Tô digitando um negócio aqui. Olha a ideia que eu tive, que brilhante. Podia, né? Pegar esse terreno da área. Eu fui lá uma vez, é grande. Tá aqui, ó. Tem uma notícia aqui, deixa eu ver se aqui, ó, tem um site aqui, será que tem o tamanho do terreno? Ah, não é tão grande assim, não. 2.588 metros quadrados, né? Não dá para fazer muita coisa. Então, retiro o que eu disse. De toda forma, o Santos é o dono lá do Meninos da Vila, ele pode fazer uma permuta, né, com alguma outra área. E precisa ter esse investimento, né? O ideal seria pegar um jogador desses e pegar a grana e, quem sabe, até comprar uma área. Seria interessante. Mas, enfim, é o que temos por hora. Uma estrutura muito pequena, esse CT da entrada da cidade, e o CT Repelé, que acomoda todo mundo ao mesmo tempo agora lá. Feminino, masculino, sub-20, sub-17, sub-15, todo mundo por ali, né? Quando precisa. Tá bom, meus caros? Então, repito, que o Santos saiba usar o dinheiro com sabedoria, e que o David tenha boa sorte na sequência dele, que ele possa um dia voltar ao Santos. Triste mesmo é que ele tenha ficado tão pouco tempo por aqui. Falei também o nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.